É mito ou verdade que ainda tem padeiro que esconde a receita do companheiro de trabalho? Responde aqui pra mim, o que vocês acham? É mito ou verdade? Agora vamos refletir um pouquinho sobre isso. É claro que eu não estou falando aqui de segredos industriais, né? Quando você trabalha numa grande indústria e você tem ali acesso a lançamentos. Isso sim você deve guardar para o resto da sua vida. Agora, eu estou falando aqui do padeiro que trabalha lá na padaria e existem receitas milenares que muita gente já sabe, mas às vezes o seu colega que está do lado, ele precisa de uma orientação, de um toque. Às vezes ele é teu ajudante e vai substituir você no dia da sua folga para você poder tirar uma merecida folga. E você esconde dele a receita. Ainda tem, sim, ainda tem aqueles padeiros que quando o ajudante ou o colega de trabalho está observando ele trabalhar, ele briga. Tem aquele que depois de colocar tudo na receita, ele pega mais uns punhadinhos e joga, falando que é mais alguns produtos, né? Para que quem estiver ali olhando não possa realmente saber exatamente como é a receita. Agora eu tenho uma dica para dar, um desbloqueio, né, para esses padeiros. Quando você não compartilha o seu conhecimento, ele vai se perdendo aqui, ó, na sua cabeça. Vai se perdendo. E você só anda para trás. Porque tem gente que tem tanto medo de compartilhar o conhecimento que pouco conversa da sua profissão com outros profissionais. E isso impede que ele aprenda mais. Agora, quando você compartilha o que você sabe com os outros, as outras pessoas também têm vontade de compartilhar o que elas sabem com você. Isso é um ganha-ganha. Todos ganham com isso. E o conhecimento se expande, a sua mente se abre e a partir daquele conhecimento você começa a elaborar outras ideias. Vou contar rapidinho aqui para vocês uma situação que eu passei uma vez em um cliente que reflete bem o que nós falamos aqui agora. Um determinado dia eu fui fazer uma visita em um cliente e quando eu cheguei no cliente, procurei pelo dono da padaria, ele não estava. E a visita já estava agendada. E aí eu pedi para falar com o padeiro. O padeiro me recebeu super bem e me convidou para entrar para a produção, para poder acompanhar a produção e ajudar ele a identificar onde ele estava tendo a dificuldade. E eu fiquei ali uma meia hora conversando com o padeiro, se preparando para a gente fazer uma massa de pão e a gente trocar a experiência. E aí chegou o dono da padaria. Aí quando ele entrou e me viu lá dentro, ele fez dessa forma: ó. Carlão do céu, meu Deus, Carlão! Como que você deixa o cara entrar aqui? Agora ele vai descobrir nosso segredo. Ai, meu Deus, minha padaria tá falida. Acabou minha padaria com meu segredo. Desse jeito, gente. E rapidamente eu saí de dentro da produção, pedi desculpa para ele, né? E disse que eu não tinha tempo nem, não tinha tido tempo de observar nada, não vi nada diferente lá. E a gente foi tomar um café. O dono da padaria ele foi se acalmando, foi e me perguntando várias coisas, mas eu percebi o que ele queria entender é se eu tinha descoberto o grande segredo dele, né? E a gente foi conversando, e para dar aquela amenizada, né, naquele clima, eu procurei alguma coisa para fazer um elogio no produto dele. E quando eu vi aquele pão francês com um aspecto mais aveludado no balcão dele, eu resolvi elogiar aquele ponto. Falei, nossa, seu pão francês fica muito bonito dessa forma. Você coloca farinha de rosca nele, né, para ficar assim. O homem ficou branco. Eu pensei que o homem ia ter um infarto, gente. E ele falou, ah, então você viu, né, viu o que eu faço. Eu fiquei até assustado com aquela atitude dele. E eu falei, não, isso muita gente faz isso, né? Isso faz muitos anos já que as pessoas fazem isso. As pessoas, quando o cliente gosta de um pão mais aveludado, a pessoa passa ele na farinha de rosca, alguns passam no fubá. Ele ficou parado, pensativo,
E realmente tem muita gente que faz isso? Tem bastante gente. Falei para ele, tem bastante gente que faz isso. E ele ficou sem saber o que responder. Então o que a gente reflete disso é que um profissional como este, ele ficou com tanto medo de alguém descobrir um segredo dele, que na verdade não era segredo, que ele não compartilhou, não conversou da atividade que ele praticava, estou falando da panificação em geral, com outras pessoas. E ele foi se fechando, impedindo ele mesmo de ter oportunidades para ter acesso a muito mais informação, a muito mais produtos. E uma coisa tão simples, praticada por muitos profissionais, para ele era um segredo que ninguém poderia descobrir. Então, padeiro, pega essa receita, compartilha seu conhecimento com seu amigo, tá? Que você vai fazer muito sucesso. É claro que teve uma situação também em Santos, uma vez, que eu vi o padeiro fazendo um pastel folhado, sem manteiga, sem margarina folhada. E muito gostoso o pastel dele, crocante, e eu fiquei curioso. E eu fui lá perguntar para ele como fazia, pedi a receita. Ele ficou meio receoso de dar a receita, mas ele me passou a receita. Quando ele terminou, ele falou, olha, eu só vou pedir um favor para você. Guarda com você essa receita, porque se você puder, porque essa receita já abriu muitos empregos, muitas portas de emprego para mim na região, porque só eu faço ele aqui. É claro, nesse caso, é uma receita que só ele faz. Então, enquanto outras pessoas não forem lá se esforçar e conseguir fazer algo parecido, ele tem uma vantagem sobre essa receita. Então, é justo sim, esse profissional se dedicou para realmente criar uma coisa diferente. É justo que ele guarde com ele. E veja a humildade dele, mesmo colocando em risco essa vantagem que ele tinha sobre os outros profissionais, ele me passou a receita. E me pediu se eu pudesse guardar comigo. E é claro que eu guardei essa receita, fiz questão até de esquecer ela, está guardada comigo, mas eu não lembro da receita. Eu fiz questão de esquecer para não correr o risco de esquecer um dia que eu precisava guardar aquilo e passar para alguém. Numa outra oportunidade que tiver mais gente fazendo, tal, aí eu posso até começar a fazer essa receita e ensinar para as pessoas. Então, tem para cada peso uma medida, mas no geral, o que eu vejo as pessoas esconderem mesmo, são receitas cotidianas que muita gente faz e seu colega de trabalho só está precisando de um toque para ele aperfeiçoar o trabalho. Se você não ensinar, ele vai aprender com outro, que aprenda com você, amigo. Vamos dividir mais essas receitas? Pega essa receita.